Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos tratar de um tema que tem sido cada vez mais abordado, tem sido importante, envolve discussões como, por exemplo, a questão das cotas, né? E é a favela e a periferia nas universidades. Um processo importante que está integrando uma parte da nossa população que tradicionalmente tem sido excluída dessas oportunidades de ensino. Para tratar desse tema, nós convidamos duas pessoas que são especialistas na área que eu vou apresentar para vocês agora. Quero apresentar a Thaisa Falcão. A Thaisa é historiadora, é doutora em História Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de História da Rede Estadual de Educação do Rio, pesquisadora da Cooperação Social da Presidência da Fiocruz, membro da coordenação técnica do projeto Tecendo Diálogos e Produzindo Conhecimento, Juventude, Favela e Promoção da Saúde, é militante do VIF, Vila Isabel Vestibulares, e do Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro. Thaisa, muito obrigado por estar com a gente. É uma alegria poder contar com você aqui nesse papo. Obrigada. Quero apresentar também para vocês a Adriana Castro. A Adriana Castro é doutora em saúde coletiva, atualmente é coordenadora de promoção da saúde na Fiocruz, professora permanente do programa de mestrado profissional em saúde da criança e da mulher, da Fiocruz, professora de pós-graduação em saúde pública, mestrado profissional e pós-graduação stricto sensu em saúde da criança e da mulher, também da Fiocruz. Adriana, também muito obrigado por estar com a gente. É uma alegria poder contar com vocês, as duas da Fiocruz, para poder fazer essa conversa que interessa a todo mundo. Afinal, a nossa juventude, que mora na favela, que mora na periferia, está conseguindo chegar na universidade? Que implicações isso tem? Thaisa, por favor, você quer começar? Posso começar? Boa tarde, Adriana. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, bom dia, boa noite para todo mundo que estiver assistindo esse programa. Quero agradecer o convite e começar dizendo que, sim, concretamente, nós que somos de favelas e periferias, tanto da cidade do Rio de Janeiro quanto do estado, e podemos até espalhar para o país inteiro, considerando as pessoas que residem em territórios quilombolas, indígenas, povos do campo, povos da floresta, povos das águas, têm conseguido, sobretudo nos últimos 20 anos, a partir de um processo de ampliação do acesso às universidades, ao ensino superior, ingressar nas universidades. A gente tem esse processo iniciando na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e na UNB, que é a Universidade de Brasília, e essas duas universidades acabam se tornando pioneiras nesse processo. Para nós que somos do Rio de Janeiro, nós sabemos muito bem o papel, o peso que a UERJ tem na nossa vida, né? Porque antes mesmo da política de cotas, né, de ampliação do acesso ao ensino superior, a partir de uma reserva de vagas para estudantes egressos da rede pública, negros, negras, negres, indígenas, a gente tem a UERJ, aqui no estado do Rio de Janeiro, já tomando essa decisão unilateralmente de garantir essa ampliação do acesso à Universidade do Estado. Isso mudou a realidade de muitas pessoas, de muitas famílias, esse processo de verticalização do ensino, que a gente precisa cada vez ampliar mais, democratizar mais, inclusive, o acesso. Daqui a pouco a gente pode falar especificamente do acesso em si, mas concretamente, respondendo a sua pergunta, sim, houve uma ampliação. A partir de 2012, então, por força de lei, as universidades federais entram nesse sistema, que é exatamente a institucionalização de uma lei que prioriza uma divisão das vagas nas universidades, considerando estudantes que são pessoas egressas da rede pública, e são pessoas negras, são pessoas indígenas, porque isso faz toda a diferença. No ano passado, nós completamos 10 anos da Lei
cotas. Estou falando do nível federal, porque, como eu disse anteriormente, esse cenário para a UERJ e para a ANB já estava institucionalizado antes de 2012, muito antes de 2012. As primeiras turmas entram, se não me engano, no ano de 2004, na UERJ e na UNB, mas a nível nacional a gente fala disso a partir do ano de 2012, e aí é quando a lei é publicada e as universidades vão aderindo, né? Essa reserva de 50% das vagas para esse público. Isso fez com que, no ano passado, a gente tivesse um estudo pensado dentro da UFRJ pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas em Educação Superior, da UFRJ, tentando observar o cenário, né, desses 10 anos de cotas, e percebeu-se que a gente teve, sim, um aumento de 2013 a 2019 de cerca de 205% a mais de pessoas faveladas, periféricas, enfim, de pessoas que estão dentro do público de abrangência das cotas ingressando nas universidades federais. Isso para a gente é significativo, né? Porque nós estamos vindo de um movimento em que, falando de pré-vestibulares populares, que estão desde a década de 80, desde a década de 70, alguns, pautando a defesa do acesso ao ensino superior como um direito, e um direito que precisa ser cada vez mais ampliado. Então, quando a gente tem a política de cotas, isso de fato facilita, né? Porque faz com que a gente tenha um acesso um pouco mais democratizado, mas de fato democratizado vai ser quando a gente não tiver o vestibular, mas aí é outra conversa. Então, sim, Silvio, houve um aumento. Ainda é insuficiente, se a gente for avaliar pelo tamanho da nossa juventude favelada, periférica, e aí quando eu estou falando de periferias, eu estou incluindo todas as periferias, considerando povos do campo, povos da floresta, povos das águas. Então, ainda precisamos avançar, mas é indiscutível que a gente teve uma mudança nas universidades. A cara das universidades se transformou e a pesquisa e produção de conhecimento também. Mas só um instantinho, Adriana, que eu vou perguntar para você logo em seguida. Eu vi um número de 56% das universidades públicas com as pessoas que vêm do ensino público na faixa das cotas. Está correto esse número? Não consigo te dar essa resposta nesse exato momento. Posso verificar e aí a gente aprofunda depois, mas eu acho que esse número de 56% das universidades, eu acho que é pouco, eu acho que houve uma inserção muito maior das universidades que aderiram à lei de cotas. O número exato eu não sei te dizer, por isso que eu acho que merece a gente dar uma conferida nesse número de 56%. Eu acredito que tenha sido um número maior, considerando que a lei é de 2012, né? Então as universidades tiveram aí 10 anos para irem se adaptando e aderindo ao processo. Talvez esse número seja referente aos primeiros anos, né, Silvia? Então acho que merece a gente dar uma observada melhor aí nesse dado. Mas mesmo, deixa eu só fazer um comentário em cima disso. Pode falar. Mesmo que a gente considere 56%, que eu também concordo com o Thaisa, que eu acho que é um número abaixo do que a gente já deve ter de adesão à política de ação afirmativa, é importante a gente lembrar que, segundo a PNAD do IBGE de 2021, você tinha 42% dos jovens que formavam no ensino médio não iam para a universidade, ou seja, somente 20% dos jovens estariam na universidade. Se 20% de toda a juventude brasileira estava na universidade, é pouco, considerando toda a nossa juventude, né? Considerando a nossa pirâmide etária, que ainda é jovem, né? Embora caminhe para o envelhecimento bem mais rapidamente do que o previsto, o fato é que no censo do ensino universitário, do ensino superior, que o INEP divulgou esse ano, você continua mantendo uma defasagem enorme. Você tem uma média de anos de estudo na população brasileira de 11,7 anos, na faixa etária de 18 a 29 anos, mas acima da média você só tem população urbana, população sul-sudeste,
população centro-oeste mais branca, população com 25% da maior renda. Então, essa periferia, como diz a Thaisa, ela tem que incluir os homens, principalmente pessoas pretas e pardas, o Nordeste, a região rural, ou seja, a gente tem na região rural, por exemplo, você tem 10 anos, 3 de estudo, o que significa que essas pessoas chegam no máximo ao nível médio e que depois elas não conseguem mais avançar para a universidade. Por isso a importância das políticas de democratização regional das universidades, né? Quando a gente consegue interiorizar as universidades, a gente também amplia as possibilidades de acesso. E dos institutos federais também. Então, isso é super importante, a gente ter universidades mais próximas dos territórios e os institutos federais que também formam, né, nível superior, também tem pesquisa, que eles também estejam mais próximos dos territórios, isso é fundamental. Primeiro, porque assim, a gente ainda tem uma população universitária proporcional à população muito baixa. E dentre desses, ela ainda é absolutamente branca, urbana, sudestina, como a gente brinca quando fala em relação ao Nordeste, né? Ana, vamos continuar com você. Quer dizer, nós temos uma universidade que é elitista, que foi moldada olhando para a Europa, Sorbonne, essas coisas e tal, né? Que tem toda uma característica de reafirmar discriminações, reafirmar a desigualdade, reafirmar o grupo seleto do qual fazem parte os alunos das universidades, né? Esses 10 anos de cotas mudaram também a universidade ou ela é a mesma? Ela não é a mesma, mas assim, dizer que estruturalmente ela se transformou é um exagero, né? Assim, acho que seria um otimismo exagerado da minha parte. Então, você tem uma reação estrutural à chegada desse novo, né? Esse novo que se expressa não só com objetos de pesquisa muito diferentes, né, com trazer a realidade vivida nas periferias, trazer a realidade vivida pelas marisqueiras, pela população indígena, para o lugar da universidade, mas não é só o objeto de pesquisa, é principalmente a dificuldade de lidar com as linguagens, né, com outros jeitos de dizer. Outros jeitos como diria Lélia Gonzalez, o português, né? O português que a gente fala no cotidiano, um português brasileiro e de periferia. Então, toda essa lógica de enquadre, que busca, assim, a gente recebe vocês, mas a gente quer que vocês se transformem em um de nós, ela é profundamente violenta, né? Então, não à toa, a gente tem um sofrimento psíquico bastante alto entre os jovens universitários e os jovens que vão para a pós-graduação, seja em mestrado, seja em doutorado, seja no mestrado profissional, enfim, mas que seguem com seus estudos. Esse sofrimento psíquico que tem acontecido com muita questão de saúde mental, chegando inclusive no limite de não só evasão, não só abandono, mas até violência auto-infligida, né, suicídio, como a gente chama, que é esse estranhamento, né? Um estranhamento que é um estranhamento de que, olha, vocês me chamaram para estar aqui, eu consegui estar aqui, agora vocês querem que eu abra mão de quem eu sou. Isso é muito grave. Então, nesse sentido, eu acho que a universidade mudou, eu acho que ela é bem mais permeável, acho que a gente tem hoje uma produção acadêmica que inclui literatura indígena, pesquisadores indígenas, pesquisadoras negras, principalmente as mulheres negras, esse reconhecimento de pessoas que já estavam na nossa história, estavam invisibilizadas, né, em todos os campos, do Luiz Gama no direito, a você pensar Lélia Gonzalez, pensar Beatriz Nascimento, pensar Milton Santos, né, dar cor novamente a Machado de Assis, que tinha sido profundamente embranquecido. Eu acho que tem uma série de pesquisas que acontecem deslocando esse movimento. Assim, e no campo da saúde coletiva isso tem sido bem importante, não só para o pensamento da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, para avaliação, para implementação, para o reconhecimento das especificidades, mas também para pensar que a cultura, né, assim, esse lugar que a gente embranqueceu, né, esse lugar que era a cultura do samba, esse lugar que era do jongo e etc., esses também são objetos acadêmicos, também têm o que dizer sobre a nossa sociedade, sobre os modos de organização, de produção de saúde, de produção de geração de renda e de inclusão. E não só esse lugar
da festa e do futebol, né? Esse lugar clássico, que era um lugar de possibilidade de mobilidade social para os jovens periféricos, né? Olha, entendendo a universidade como um espaço também de produção de conhecimento, eu sei que vocês fizeram um trabalho com jovens investigadores, umas chamadas públicas, né? Me interessa saber quais os temas que esses jovens investigadores trazem para a universidade que não estavam lá antes. Olha, você pode falar para a gente? Como faz? Vai lá, Thais. Eu acho que para esse tópico especificamente pode ser exatamente a Adriana, porque ela acompanhou mais de perto, Silvio, porque o projeto de os Jovens Investigadores é um projeto da Agenda Jovem. E eu poderia falar um pouco, mas eu acompanhei especificamente jovens investigadores que estão vinculados a pré-vestibulares populares que acessaram essa chamada. A Agenda Jovem é um programa da Fiocruz e o projeto que eu trabalho, que é o Tecendo Diálogos, é outro. Então, talvez a Adriana consiga apresentar a abrangência que foi a chamada de jovens investigadores, que vai além dos jovens investigadores que estão conosco nos pré-vestibulares, que também acessaram a chamada. Adriana, nós temos, então, novos temas trazidos para a pesquisa, para a investigação, a partir desses jovens que vêm da periferia, que vêm das favelas? A gente tem novos temas, sim, e antes eu queria só dar uma situada na importância que a gente tem dado institucionalmente a uma certa linha de investimento na juventude, né? Então, a gente tem o Fórum de Pré-Vestibulares, a gente tem ações de educação popular em saúde vinculada à juventude, a gente tem Meninas e Mulheres na Ciência, pensando na democratização do acesso à ciência e a ser cientista, com recorte de gênero, né? Porque normalmente as mulheres estão afastadas das ciências mais duras, da biologia, da estatística, enfim, da física. E a gente tem esse projeto, que é uma parte do projeto da Agenda Jovem, que chama Jovens Investigadores, onde a gente fez 2 chamadas públicas para receber jovens que tivessem na graduação, tivessem acabado de se graduar ou tivessem em cursos de pós-graduação e que tivessem interesse em receber uma mentoria de 10 meses, um apoio de 10 meses para pensar como é que a gente pesquisa, como é que a gente cria objeto, como é que a gente produz texto, como é que a gente produz outros materiais que sejam de divulgação científica e popularização da ciência. E aí é importantíssimo que a gente trazer que esses jovens estão preocupados com agroecologia, esses jovens estão preocupados com as questões de gênero, com as questões de transfobia, de LGBTfobia, esses jovens estão preocupados com as questões de intolerância religiosa. Então, a gente teve jovens que trouxeram as questões de população de terreiro, por exemplo. Esses jovens estão preocupados em levar para suas comunidades e discutir com as suas comunidades a interculturalidade. Então, como é que a gente pensa saúde, vacina em territórios indígenas, em territórios rurais. Esse jovem está preocupado com geração de renda, ele está preocupado com o futuro, ele está preocupado também com as doenças. Então, a gente teve jovens que pesquisaram tuberculose, mas aí pensando o que a tuberculose afeta no cotidiano, envolve as pessoas. Então, tem uma série de assuntos que vão trazendo, fazendo aquilo que o Milton Santos dizia para a gente, que era aonde os pés têm que pisar, né? E aonde Paulo Freire também dizia isso, onde os pés estão pisando, qual é o território, de onde eu venho. E essa preocupação, eu acho que tem uma questão bem importante, que é essa vinculação com os territórios de origem. Né? Assim, o jovem não vem para o pré-vestibular, ele não vai para a universidade e não chega e não traz um tema de pesquisa novo para ele se apartar da sua origem, para ele embranquecer ou para ele ser enquadrado ou se compor. Essa é a minoria dos jovens. A maior parte dos jovens engajados nos processos, eles estão preocupados em pesquisar para responder questões de urgência. Né? E aí, assim, se eu for pensar aqui especificamente dos jovens do Rio de Janeiro, a questão da violência é uma questão importantíssima, a questão da saúde mental em cenários de conflito armado é importantíssima. Então, porque como é que eu vou devolver, como é que eu vou me engajar numa luta política, assim. E tem sido muito interessante, porque vários desses jovens voltam para coletivos organizados de juventude para trabalhar melhorias no território, nos territórios onde moram, ou se engajam em movimentos de incidência política e articulação dentro das próprias universidades para transformar as universidades. Né? Então, isso tem sido uma resposta muito potente, assim.
mais ou menos os pré-vestibulares, você acompanha isso, né? Você dá aula em pré-vestibular também? Também. Esses temas são levados, trazidos pelos alunos no pré-vestibular também? Como é que você vê esse processo inicial, vamos dizer assim, de articulação dentro dos pré-vestibulares para depois ir para a universidade? Excelente pergunta, Silvio, te agradeço. Só antes, quero fazer só um acréscimo ao que a Adriana disse, porque no projeto que a gente toca, que é o Tecendo Diálogos, a gente também tem, dentro dele, dentro da sua estrutura, campos de pesquisa, né, como foi o processo de mapeamento dos pré-vestibulares populares do Rio de Janeiro, que tinha exatamente esse objetivo de tentar entender quem somos nós, né, que movimento social é esse tão diverso, que se chama pré-vestibulares populares, comunitários e sociais, onde nós estamos, como nós nos organizamos, que redes de apoio nós temos, se temos ou se não temos. Então, esse é um tipo de pesquisa que interessa muito, exatamente pensando uma possibilidade da gente tentar incidir em algum momento em políticas públicas que tenham como foco a participação social, porque é o que a gente faz, né? A gente, dentro dos territórios, a gente tem um processo de engajamento juvenil muito grande e que começa, falando dos pré-vestibulares populares, ainda enquanto estudante, né? Então, por isso que essa sua pergunta é tão interessante, porque logo ela dialoga com um dos campos de pesquisa que a gente tem. Daqui a pouco eu posso falar dos outros projetos de pesquisa que a gente tem dentro do Tecendo Diálogos, mas essa questão do mapeamento, ela traz para a gente esse cenário em que, por exemplo, nós percebemos que um número muito expressivo de pré-vestibulares que responderam ao mapeamento tem ex-estudantes. E isso é um dado muito interessante porque demonstra um processo que ele vai além de ser estritamente pedagógico, ou seja, da gente só estar ali contribuindo num processo de quase que de instrumentalização para acessar a universidade via vestibular. Não. Um pré-vestibular que se pretende popular, tem suas bases comunitárias, com muita frequência, ele se estrutura, se organiza a partir de um processo também de formação política. E essa formação política não se dá única e exclusivamente para os professores, também. Até porque, para que a gente não corra o risco de ter uma pessoa que vai chegar num pré-vestibular muito mais com a lógica da caridade na cabeça e não de transformação social, a gente costuma fazer formação política, a gente faz debates, a gente incentiva que esses professores, mas também os estudantes, participem de atividades de formação de outros pré-vestibulares ou de outros espaços, através do Fórum de Pré-Vestibulares Populares, a gente organiza o Seminário de Educação Popular. Esse é um espaço privilegiado para se garantir formação, e formação em diversos temas que a Adriana já trouxe. Nos interessa discutir direitos humanos, nos interessa demais discutir a violência urbana, nos interessa demais discutir carestia de vida, né? Falar de bem viver é falar, sobretudo, do quanto que a nossa vida ela é cortada por diversos determinantes que estão vinculados à lógica do capitalismo, que faz com que a nossa vida ela se torne cada vez mais vulnerabilizada, cada vez mais temerária, né? E aí, quando a gente recebe os estudantes nos nossos prés, com muita frequência, eles chegam imbuídos, sejam os adolescentes ou os que já são adultos, né? Sejam jovens adultos ou adultos. Essa é uma característica muito importante dos pré-vestibulares populares e comunitários, né? Por nós não sermos, e nem queremos ser, um curso tradicional, como os cursos que são vinculados a uma estrutura mais privada de formação e de instrumentalização para o vestibular, como nós temos essa base comunitária, inclusive nas nossas relações com o território, isso faz com que a gente receba tanto aqueles adolescentes que estão ainda na escola, quanto as pessoas que já terminaram o ensino médio e, por questões concretas da classe trabalhadora, que é de trabalhar, não puderam tentar o vestibular naquela idade, ou, como a Adriana já sinalizou para a gente, que o ensino médio é um gargalo, que o nosso tempo de escolarização para quem é pobre nesse país, sobretudo se a gente coloca os adicionais de opressão, sendo jovens, negros, sendo mulheres e etc., isso vai diminuindo cada vez mais
a capacidade dessas pessoas de terminarem o ensino básico na idade sempre correta. Então, a gente vai ver um processo de abandono, que não é um abandono, né? Na verdade, é uma evasão forçada que essa população acaba sofrendo, e aí a gente recebe muitas pessoas adultas, ok? Então, essa diversidade também é muito interessante, porque cada faixa etária também vai trazer uma demanda específica. Às vezes a gente vai ter uma pessoa mais velha com uma demanda por segurança alimentar, às vezes muito mais forte do que aquele adolescente que ainda está no ensino básico. Se a gente levar em consideração, por exemplo, que a escola pública ela fornece alimentação, sem entrar no mérito do quanto a alimentação poderia ser cada vez mais encorpada, mas ainda assim é uma alimentação que ela já garante minimamente um acesso a nutrientes para os jovens e para os adolescentes, que talvez uma pessoa que tenha filhos para cuidar, que já seja mais velha, que está tentando pré-vestibular, inclusive vislumbrando na universidade um processo de transformação da sua realidade social, ela vai chegar ali com essa pauta. Ela vai chegar dizendo, gente, a fome importa. E aí talvez um jovem, e sobretudo se for um jovem negro, ele vai chegar e vai trazer para a gente uma pauta muito forte sobre a violência do Estado, sobre a violência nos territórios. Por quê? Porque a vida dessa pessoa está a perigo todo momento que ela põe os pés para fora de casa. Então, todos esses temas a gente dialoga e a gente tenta transversalizar dentro das disciplinas que a gente oferece para os pré-vestibulares, mas também nos espaços em que a gente consegue garantir formação e uma formação coletiva. Sobretudo quando a gente consegue juntar mais pré-vestibulares, e aí no Fórum de Pré-Vestibulares Populares a gente tem conseguido garantir um espaço privilegiado para isso, para trazer uma agenda sobre saúde mental, porque a saúde mental da periferia é impactada diuturnamente em função dos agravos à nossa saúde que o capitalismo provoca. E a gente discute com muita frequência as questões de gênero, porque a gente sabe que a escola ainda a gente estava falando há pouco que a universidade ela ainda é elitista, e de fato, mas a escola também. A escola ainda é um espaço de violência, e eu falo isso também enquanto professora de uma escola do Estado que estudei em escola do Estado a vida inteira. É um espaço de violência para corpos divergentes. Então, a gente precisa ter uma aliança muito forte, inclusive professores, estudantes, para a gente garantir minimamente que esses estudantes na escola tenham uma transição segura ali dentro, enquanto que nos pré-vestibulares a gente minimamente tenta já estar com esse debate superado, então acaba se convertendo num espaço de acolhimento. Com muita frequência a gente vai discutir raça, gênero, classe, direitos humanos e, sobretudo, seguridade alimentar. A pandemia trouxe para os pré-vestibulares um problema que a gente nem tinha noção de como era tão forte dentro dos nossos estudantes, né, das casas dos nossos estudantes e até alguns professores, que é a carestia do custo de vida. Então, isso também é um tema muito transversalizado que a gente discute. Muito bom. Eu estou vendo que tem temas aqui que estão surgindo que são da maior relevância para todo mundo, né? Quer dizer, e o que me impressiona é que ele está se transformando num tema de investigação, de pesquisa, de compreensão mais ampla. Se você pensar que já temos uns 10 anos em termos de política de cotas, nós já temos professores na universidade que vieram desse processo, não é? Menos do que gostaríamos. Menos do que a gente queria, mas já tem. Então, vira a pergunta. Nós temos professores que se incorporam a esse processo? Temos grupos de trabalho temáticos que estão surgindo? Eu estou querendo saber, a universidade está mudando com a presença dessa gente ou ela é intransponivelmente elitista? Adriana, posso tomar a palavra 2 segundinhos? Pode. Não, porque eu quero aproveitar e mais uma vez puxar a sardinha para o Tecendo Diálogos, porque uma das atividades que nós temos no projeto, e que aí dialoga diretamente com o Fórum Favela Universidade, que também é uma coisa que eu acabei não explicando, peço desculpas pela falta de educação aí na explicação, é que o Tecendo Diálogos é esse projeto que a gente toca dentro da Fiocruz para fora da Fiocruz, ou seja, num processo de relação entre Estado e sociedade com foco na participação social territorializada. E a gente tenta articular 2 fóruns, o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro e o Fórum Favela Universidade. O
que isso importa para esse comentário que você fez, Silvio? Porque no Fórum Favela Universidade é o espaço em que a gente tenta trazer debates como quais caminhos levam a favela para a universidade e a universidade para a favela, ou seja, que contrapartida é essa que nós, enquanto universidade, conseguimos dar para as favelas, tendo em vista que a favela está entrando na universidade e de que maneira a favela está dentro da universidade. E aí, mais uma vez, sempre aparece com muita força o tema da saúde mental, porque a estrutura da universidade ela traz sérios agravos à nossa saúde mental. Mas uma coisa interessante que a gente organiza dentro do projeto, junto ao Fórum Favela Universidade, e também com muita participação de militantes do Fórum de Pré-Vestibulares, é a jornada científica Favelades Universitárias. Por quê? Porque mesmo depois de 10 anos de lei de cotas, mesmo 10 anos de ações afirmativas, né? Mesmo 10 anos, 20 anos depois da gente ter ações afirmativas na UERJ, por exemplo, nós ainda temos de nos degladiar dentro da estrutura fordista mesmo de produção que a gente tem dentro da graduação, da pós e, sobretudo, no campo de pós-graduação. Então, enquanto a gente não superar também esse modelo de produção única e exclusivamente orientada a partir do currículo Lattes, a partir de publicações que estão também verticalizadas, a partir de presença de professores doutores ou pós-doutores e etc., isso vai fazer com que muitos dos nossos jovens que ingressam na universidade passem muito tempo sem conseguir garantir uma publicação, sem conseguir acessar espaços seguros até para aquilo que a Adriana citou há pouco, seguros no sentido epistemológico mesmo do termo, porque nós falamos uma língua que não é o português ultra complexo que é o português. O português é uma língua extremamente complexa, né? Então, eu queria fazer 2 adendos, Thaisa, que eu acho que assim, tem essa questão, a questão da gente chegar a ter professores universitários de origem periférica, ela esbarra na maneira como o capital opera na produção do conhecimento, na produção científica. Por quê? Porque você vê, você chegou na universidade, mas para você ter uma bolsa, você vai ter que fazer uma prova de inglês, você vai ter que fazer uma prova de francês, você vai ter que falar outra língua. Então, assim, não é só não falar o português do jeito que o padre acadêmico quer. Você vai ter que falar outra língua. E aí, se a gente for pensar agora no modelo de ter publicações, de alcançar isso, ou seja, ter pontos para você concorrer ao cargo de professor universitário público, hoje em dia você paga para publicar artigos. Então, isso significa uma série de barreiras absolutamente quase intransponíveis, porque a gente está falando de pessoas que vão muitas vezes se formar na universidade. Primeiro, que se elas conseguem se manter na universidade, porque a universidade tem uma política afirmativa que garante bolsa, que garante permanência, ótimo. Mas ela vai se formar na universidade para uma família, para um território que vai dizer assim, e agora? Como é que você vai sobreviver? No que você vai trabalhar? E aí você vai ser precariazado, porque a grande discussão, e uma discussão que a gente fez na última seminário do Teceno, é assim, e a empregabilidade? E a juventude que está aí nessa faixa dos 19 aos 29, muitas vezes já é mãe, já é chefe de família. Como é que ela vai se sustentar e vai se empregar? Se eu tenho uma lógica onde eu vou afunilando, de que você tem que falar outra língua, de que você tem que ter uma bolsa para pagar o artigo para ser publicado ou para ser submetido, que você tem que cumprir os prazos hoje em dia, né? Se a gente pensar no mestrado em 2 anos, com uma carga horária de disciplina enorme, a maior parte das vezes, inclusive, em horários que são dadas às turmas, que são horários de trabalho. As pessoas têm que ter dispensa do trabalho para conseguir cursar. Então, assim, não basta só entrar na universidade. Para a gente inverter essa lógica e ter professores nos cursos universitários, professores de pós-graduação, a gente precisa de políticas com muito maior intensidade no investimento de sustentabilidade dessas pessoas ao longo do processo formativo. Porque ao longo do processo formativo você vai gastar horrores também. Assim, não é um processo formativo simples, né? Não basta ter o diploma universitário. Muito pelo contrário, vai cada vez mais exigindo competências, habilidades e tempo. E um tempo em que você que não tem mobilidade urbana para garantir esse tempo, você não tem conectividade para garantir esse tempo, você não tem recursos para garantir a sobrevivência da sua família nesse tempo.
Então, assim, é toda uma máquina que vai operar justamente para tornar cada vez mais elitizado esse processo, para poucos chegarem a esse lugar. O que a gente tem visto, e isso muito claramente tem acontecido, e Thaisa pode falar melhor do que eu disso, é que são essas pessoas que estão indo para o ensino do fundamental e do médio, porque a população embranquecida e branca e com maior privilégio não quer essa vaga na unidade, no sistema público de educação de fundamental e médio. Então, olha como é complexo, né? Assim, para além da gente garantir o acesso à universidade, a gente garantir, inclusive, empregabilidade, garantir outras ferramentas para ascender. Tudo bem, vocês chegaram num ponto que eu ia tocar mesmo, quer dizer, uma formação para empregabilidade, uma formação para plena cidadania, uma formação para a plenitude na presença da sociedade, né? Isso tudo é um objetivo inalcançável ou vocês acham que esse processo está caminhando? Thaisa. Então, são respostas diferentes, né? Não é um objetivo inalcançável. É perfeitamente alcançável, inclusive. Agora, nós não estamos nos encaminhando para isso. Ao contrário, a gente está experimentando uma crise, sobretudo uma crise moral, que a gente vem experimentando pelo menos desde o golpe contra a Dilma e que vem se avolumando, se agravando, e isso se converte diretamente em ataques às estruturas educacionais e de ciência e tecnologia também, ou seja, de qualquer coisa vinculada à produção do conhecimento, né? Então, a gente está aqui discutindo a importância de que nós tenhamos um processo cada vez mais aprofundado de democratização de acesso e permanência, saudáveis, estruturados, fomentados para a juventude periférica estar na universidade, se formar, se profissionalizar e, na saída da universidade, acessar o trabalho, né? Então, isso fica muito violado e a perigo quando a gente observa a conjuntura em que nós estamos inseridos, né? Se a gente for observar aqui agora, o Ministério de Gestão e Inovação está aí com a tarefa hercúlea de garantir um concurso e com uma perspectiva de democratização do concurso, porque isso também é outro ponto, né? Considerando uma defasagem de profissionais na esfera pública que foi se avolumando ao longo dos últimos anos, imagine quando a gente vai falar sobre setores, por exemplo, privados de acesso a emprego, né? Então, a gente encara um processo muito delicado, né? Que, mais uma vez falando do projeto, né, a gente no Tecendo discute muito o fato da gente ter como uma orientação, inclusive uma orientação tirada dentro do comitê gestor do projeto, que é gerido pela UFRJ, Fiocruz, movimentos sociais dos territórios de Maré e Manguinhos, mais representações do Fórum de Prés, em que se discute nesse comitê gestor a importância da gente contratar para atuar no projeto pessoas que são egressas de pré-vestibulares populares, são militantes de pré-vestibulares populares, são pessoas que sejam moradores de favelas e periferias, ou tenham reconhecido a atuação nesses territórios, mas a prioridade é sempre para quem é residente, para quem é morador. Por quê? Porque muitos de nós até conseguimos passar por um processo de verticalização do ensino, ou seja, terminar a educação básica, acessar a universidade, acessar um mestrado, acessar um doutorado, e não necessariamente isso se converte em acesso a emprego. Então, acho que esse debate, inclusive, que o governo tem feito através de um processo de discutir a democratização de concurso, porque a gente, assim, a Adriana citou um dos maiores embargos que nós temos para nós, dentro da universidade, nos convertermos em pesquisadores de ponta. Não estou me referindo a pesquisador, todos nós somos, mas eu estou me referindo a pesquisador de ponta, A1, A2, para a gente chegar nesse nível de pesquisa, e se vocês olharem a pirâmide
pirâmide, né, de pesquisadores A1 no Brasil, vocês vão ver que é uma pirâmide masculina e branca. Isso é um processo muito sério, né? Porque, embora a gente reconheça que a universidade pública, tal qual ela existe hoje, ela é insuficiente em relação ao que nós queremos enquanto universidade, cada vez mais democrática, cada vez mais popular, ela, como está, é a condição necessária para que a gente alcance a universidade que a gente deseja, porque senão a gente pode correr o risco de dar retrocessos no nosso processo de ampliação de marcos civilizatórios fundamentais. Então, a gente acessar a universidade é um avanço civilizatório fundamental. Agora, a gente precisa considerar que, se para nós nos convertermos em pesquisadores já é um embargo financeiro muito sério, porque uma bolsa permanência, vamos ao exemplo da UERJ, excelente política de permanência. Você entra na UERJ e você vai receber uma bolsa de 600, 640 reais, você vai ter acesso a um bandejão, você pode ter acesso a uma bolsa complementar para a sua alimentação, para o seu vale-transporte, e isso vai fazendo com que você consiga ter um recurso mínimo, porque isso daí é o mínimo para que a gente possa se profissionalizar enquanto estudante, porque esse precisa ser o debate. Ser estudante é uma profissão, e ela é uma profissão necessária para que a gente potencialize o desenvolvimento de ciência e tecnologia no país. E aí, se você não tem 300, 400 reais para se inscrever num congresso, para que você publique um artigo, se você for fazer qualquer tipo de participação em congressos internacionais, esse deslocamento é caríssimo, e não necessariamente os nossos programas de pós-graduação hoje, em função de todos os processos de desmonte da nossa estrutura de ensino e de ciência e tecnologia do país, vão conseguir garantir um pagamento de diárias e de passagens para os estudantes, e quais estudantes vão também conseguir ter acesso a diárias e passagens dos seus programas de pós para participar de congressos internacionais. Isso vai se converter numa pirâmide cada vez mais afunilada em relação a quem pode se profissionalizar cada vez mais enquanto estudante. Isso traz um problema muito sério, porque no momento de sair da universidade e buscar emprego, aí a gente esbarra nessa questão de muitos anos sem concursos públicos. A gente pode falar, a Adriana pode falar muito melhor que eu da própria Fiocruz, a defasagem gigantesca que a Fiocruz tem de servidores efetivos. Isso não é uma realidade única e exclusiva da Fiocruz, é o contrário. A gente tem uma defasagem, um buraco, um rombo no funcionalismo público em todo o território nacional muito severo. E isso traz dois problemas. Primeiro, nós, que já temos uma vocação para o serviço público, porque somos usuários do serviço público, não conseguimos ter acesso a um concurso que contemple a nossa realidade, para que a gente se converta em servidores públicos, ficamos apartados desse processo. E outra realidade é quando essa própria ideia de concurso ela vai sendo retirada, que culmina numa precarização do serviço. Observem como que a gente está numa conjuntura muito perversa e que ela caminha lado a lado com o processo de ampliação de vagas nas universidades. A gente tem um sério enfrentamento à autonomia das universidades, à autonomia do pensar, sobretudo a autonomia do pensar crítico, que é o que a universidade produz, sobretudo a universidade pública. E aí, quando nós que precisamos de todo um suporte para que a gente possa se profissionalizar e se converter em servidores públicos, porque nós temos essa vocação, porque usuários nós somos embargados por questão de classe, por falta de acesso. Então, é um debate muito interessante. Eu só queria, antes de te dar a palavra para retomar outra pergunta, Zico, reforçar o que eu ia falar sobre a jornada científica, porque tem a ver com essa questão de pesquisadores, né? Nós temos muita dificuldade de publicar, né? E aí a Adriana trouxe muito bem o cenário caótico que se torna uma pessoa que pode ter um doutorado e não necessariamente ela vai ter o número suficiente de publicações, de aulas, para que ela possa ingressar como professora universitária. E aí a gente tem dentro da estrutura do Tecendo a Jornada Científica Favelades Universitárias. O que significa isso? É um espaço onde a gente
organiza o seminário, e nesse seminário a gente recebe publicações de pessoas de favelas e periferias. Nós queremos saber o que essas pessoas estão produzindo, porque com muita frequência as revistas A1, A2, com todo respeito à estrutura dessas revistas, porque são importantes, mas estamos falando de um processo, né, fordista de publicação, que faz com que nós não possamos publicar ali. E aí talvez alguém que queira, por exemplo, me incluir, porque eu estou estudando um processo de participação social, porque eu estou vinculado a um processo de participação social territorializado, essa pessoa não vai ter acesso ao que eu estou pensando, porque onde é que a gente vai circular isso? Então, a jornada científica ela tem cumprido esse papel. Inclusive, em breve, a gente vai lançar um livro, que é um livro em que a gente abriu uma chamada para pesquisadores de favela e periferia enviarem seus artigos, para que a gente tenha um livro em que ninguém pagou nada para publicar, e que a ideia é que também ninguém vai pagar nada para receber. A gente vai circular esse material para ampliar também esse conhecimento. Adriana, posso acrescentar uma questão ao que você já vai falar? Pode. É o seguinte, eu observei que existem pré-vestibulares que estão sendo feitos assim na periferia e tal. E eu fico pensando se isso já é um resultado da presença, né, de bolsistas nas universidades, daqueles que se beneficiaram das cotas. A pergunta é, muda a periferia, muda a favela com os seus integrantes fazendo parte da universidade ou fica tudo na mesma? Excelente pergunta. Eu vou começar pela complementação que eu ia fazer para chegar nisso, porque assim, eu acho que quando Thaisa fala, é importante que a gente entenda que tem uma disputa em curso do que é público, né? Sobre aquilo que é público, né? A disputa que está em curso, e que está em curso aí desde antes do golpe, ela diz que o público não presta, que o público não funciona, que o público não sabe fazer gestão, que o público gasta mal o dinheiro que tem, que não é falta de recurso. E se a gente olha o investimento que é feito em países da OCDE, em países ditos de primeiro mundo, como a gente falava antigamente, a gente sabe que a gente investe muito pouco naquilo que seria necessário para garantir a formação universal. Então, assim, não é só chegar à universidade e garantias de sustentabilidade da universidade. Quando a gente vai discutir empregabilidade, essa empregabilidade ela não afeta só o jovem periférico que chegou na universidade e conseguiu concluir a universidade. Ela também afeta o jovem que teve que vencer uma corrida de obstáculos para chegar até o pré-vestibular, porque a gente está falando de jovens que conseguiram fazer o fundamental e o médio aos trancos e barrancos. Quando a gente vê que no município do Rio de Janeiro, ou na grande região metropolitana do Rio de Janeiro, a gente perde dias de aula absurdamente por conta da violência armada nos territórios periféricos, de que qualidade de educação a gente está falando? Quando a gente vê que cresce o investimento em escolas cívicas, como se isso fosse resolver qualquer questão, de novo, a gente está falando de uma formação que transforma esse jovem num jovem que vai ser um operador. Ele não é um cara para ser reflexivo, ele não é um cara para ser um pesquisador, ele não é um cara para ter mobilidade social. A gente está falando de um discurso no Brasil que ainda existe de maneira muito presente, de que os jovens das classes periféricas e das classes empobrecidas e vulnerabilizadas são aqueles que devem se ocupar de ter um curso técnico, como se ser técnico em alguma coisa não significasse capacidade de reflexão, cidadania, empregabilidade, como se fosse menor, né? Esse lugar do emprego menor, do lugar menor. E um discurso que acaba sendo até bizarro em alguns momentos, porque vai dizer assim, mas vai formar na universidade para quê se não vai ter emprego? Vai virar motorista de carro por aplicativo. Esse tipo de venda de imagem de que vocês não deviam estar aqui, vocês não deviam nem tentar isso não é importante. Quando a gente sabe que não é assim que funciona, né? Muito pelo contrário, a gente chega nesses lugares que Thaisa estava falando, de A1 de pesquisador, ou de CEO de empresas, etc., com investimento pesado em formação, com investimento pesado em desenvolvimento, em publicações, em cursos no exterior e por aí vai. Então, assim, a gente tem que entender que para ter um país efetivamente potente, não dá para ter um país sem educação, sem muita formação e sem muito investimento em ciência e tecnologia. E aí, nesse sentido,
casando com a sua pergunta, é óbvio que transforma a universidade. Quando a gente vê hoje que, por exemplo, vou citar o meu campo de origem, né, a psicologia, que jovens vão para a universidade, que jovens se formam psicólogos e que eles passam a fazer rodas de conversa e terapia comunitária nos seus territórios para acolher as dificuldades dessa população no campo da saúde mental, isso é uma transformação imensa. Montam sua ONG e se engajam em projetos como a Redes da Maré tem, como em Paraisópolis tem, de estarem junto com a sua comunidade, transformando aquela realidade. Inclusive, num lugar que a gente tem que discutir com mais... Não é nosso objeto, mas que a gente teria que discutir com mais foco, que é o famoso empreendedorismo. Quantos jovens estão saindo das universidades, estão voltando para as suas comunidades, se são jovens de tecnologia, que estão abrindo aplicativos, que estão criando plataformas colaborativas, que estão gerando renda naquilo que a gente chama de empreendedorismo e que tem seu valor, mas a gente tem que olhar com muito cuidado, né, porque isso é uma fragilização dos direitos de seguridade, é uma fragilização da estrutura social como um todo de políticas públicas. Então, assim, eles transformam a realidade do território, sem dúvida. A gente tem exemplos concretos disso em Manguinhos, na Maré, que vão discutir os problemas e as determinações sociais que acontecem ali, que vão... As redes de advogados negros, hoje em dia, que não permitem mais que os jovens sejam encarcerados sem que tenha um defensor que entenda o que ele está passando, que tenha vivido o racismo. Então, assim, evidentemente, a gente tem uma transformação real dos territórios que esses jovens vão fazer, mas a gente precisa garantir que essa transformação não seja uma ação individual, que não seja uma ação só via terceiro setor ou via financiamentos internacionais quando eles existem, mas a gente tem que garantir que tenha política pública de garantia desse investimento, porque é isso que vai garantir sustentabilidade, senão você não tem sustentabilidade nem no processo da educação, nem no processo da produção da ciência e tecnologia e nem no processo de empregabilidade, porque assim, se a gente pensar a pirâmide etária e que a gente está envelhecendo num movimento absolutamente assustador e rápido em relação aos países, aos demais países, são esses jovens que têm que estar garantindo todo o processo de produção do cuidado do futuro, de produção de previdência do futuro, só que eles têm que ter a garantia da vida, a garantia de ter acesso à educação, de ter acesso à saúde, de não estarem o tempo inteiro como alvo da segurança pública do aparelho do Estado. Então, assim, é muito importante que a gente entenda que investimento em ter um Estado que garanta a operação das políticas públicas e não terceirize o tempo inteiro, e aí terceiriza como microempreendedor, como organização social, como pessoa jurídica, ou seja, uma fragilidade enorme da garantia de direitos. Se a gente não entender isso, a gente está fadado a ter um futuro muito complicado. Amigas, nós estamos chegando ao final. O tempo está passando, passa rápido. Passa muito rápido. Então, eu queria dar 2 minutos para cada uma de vocês, para poderem concluir os seus raciocínios, né? E agradecer muito a participação. Vamos começar com a Thaisa? Vamos. Vou dar uma roubadinha, complementar a fala da Adriana, só para dizer que se hoje nós temos políticas que foram pensadas prioritariamente para a população negra, para a população vulnerabilizada desse país, foi porque houve um movimento encabeçado por pessoas que acessaram a universidade ou os espaços políticos de poder e que são egressas dos territórios de favela, periferia, quilombos, territórios indígenas, que têm conseguido, ao longo dos anos, e embora ainda muito menos do que nós gostaríamos, mas têm conseguido transformar estruturalmente a nossa situação, a nossa realidade. Um próprio exemplo disso é o tema-chave aqui desse encontro, que é discutir a política de ações afirmativas. E a gente pode ir além, a gente pode falar da obrigatoriedade do ensino da cultura africana e indígena nas escolas, a gente pode falar sobre a gente ter um feriado que lembre a memória do zumbi e não o 13 de maio. Então, movimentos como esses foram feitos por pessoas, e muitas delas que até passaram por pré-vestibulares populares,
ou foram fundadoras de pré-vestibulares populares e que acessaram a universidade ou foram eleitas deputados, deputadas e que foram lá legislar em prol dos seus povos, né? E isso para a gente tem transformado muita coisa. A lei de cotas e a decisão da UERJ de abrir uma reserva de vagas para quem é egresso de escolas públicas negros e indígenas mudou a vida de muitas pessoas. Com todos os problemas que nós estamos ressaltando aqui. Mas a gente tem que levar em consideração que o primeiro ponto de mudança é no próprio entorno familiar de uma pessoa que entra na universidade. O meu entorno familiar mudou quando eu terminei a graduação, quando eu acessei a graduação. Não preciso nem falar de mestrado, doutorado, que minimamente, apesar de eu ainda não estar dentro da universidade em si como professora, já mudou muito a realidade econômica da minha família. E também política, né? Porque aí a gente vai cada vez mais politizando os debates dentro de casa. Então, a primeira mudança no entorno familiar. E aí, resgatando o que a Adriana trouxe logo no início, porque ela precisa sempre ser resgatada, a Lélia Gonzalez já falava isso, né? Que quando a gente entra na universidade, cada pessoa preta que entra na universidade, aí eu vou trazer os povos indígenas, quilombolas, cada vez que uma pessoa periférica entra na universidade, a primeira mudança é no seu entorno familiar. E a partir disso você vai ver também uma transformação na sua comunidade, no seu território. Porque mesmo... Vou encolher um pouquinho a fala. Vou encolher. Porque mesmo quando a gente entra e só muda o entorno familiar, se a gente mudar o entorno de metade desse país, de 100 milhões de habitantes, isso vai ser um entorno familiar grande demais transformado. E sem contar as pessoas que já têm ações coletivas, que aí é o que a gente está apresentando aqui. Eu quero agradecer, dizer que, apesar do nervosismo, apesar de não me sentir tão confortável com esse tipo de mídia, né, eu acho que deu para minimamente convidá-los a conhecer o Fórum de Pré-Vestibulares Populares do Rio de Janeiro, conhecer o Fórum Favela Universidade, conhecer o projeto Testando Diálogos e convido a conhecer todos os projetos que estão na cooperação social da presidência da Fiocruz. Todos. Porque se vocês observarem o que a cooperação social faz, vocês vão ver que a gente está realmente fazendo ações territorializadas com muita potência. Então, muito bom. Obrigado. Adriana, a palavra é sua. Silvia, eu quero agradecer muito o convite, agradecer a parceria com a Taissa, com a Cooperação Social. Eu acho que a grande mensagem, para ser bem breve, é que a gente que trabalha com saúde, a gente não trabalha só com atendimento dentro dos hospitais depois que a doença está instalada. Saúde é muito mais do que isso, né? Saúde é a capacidade da gente ter projeto de futuro, da gente ter moradia, renda, a gente ter bem viver e qualidade de vida no nosso cotidiano, mobilidade urbana, tudo isso é saúde. Então, a fala é que, assim, o quanto é importante que a sociedade entenda, e a Fiocruz tem feito esse papel de mobilização da sociedade, que a sociedade entenda de que ter uma sociedade mais cooperativa, menos competitiva, que a gente tecer redes, que a gente articular a transformação do cotidiano é uma tarefa de todos. Ninguém vai ter saúde se todos não tiverem saúde, porque o futuro é um futuro coletivo e o planeta está aí mostrando com as emergências climáticas que é coletivo. Não vai dar para ser cada um no seu quadrado. Obrigada. Tá bom. Eu agradeço muito, então, a Taissa Falcão e a Adriana Castro pelo excelente papo, que eu acho que todo mundo gostou. Agradeço também aos telespectadores que nos acompanham, dizendo, semana que vem tem mais. Até lá.